Oi, eu sou a Natália Roberto. E eu sou a Isabela Ianelli. Bem-vinda e bem-vindo ao Imagine, um podcast sobre trabalho. Aqui, a cada episódio, nós conversamos sobre um tema que se relaciona com o trabalho e afeta direta ou indiretamente a sua vida e a vida das pessoas que te cercam. Hoje nós vamos falar sobre um tema que me traz muita angústia e talvez traga para você também: aposentadoria. Quem vai nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto é meu colega de mestrado que virou um querido amigo, Manuel Garcia de Souza Júnior, uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Para vocês terem ideia, ele está de férias e parou para gravar com a gente. O Manuel acabou de se tornar mestre em psicologia social, é também psicólogo e contador. A pesquisa do Manuel é sobre precarização subjetiva do trabalho na atividade de serviços contábeis. Mas além do mestrado, ele fez uma outra pesquisa recente sobre previdência no Brasil. E é por aí que vai o nosso papo de hoje. Mas é importante dizer que quando a Nath convidou o Manuel para esse podcast, ele se disse menos um especialista na Previdência Social e mais um apaixonado por ela. Na própria dissertação de mestrado do Manuel, ele conta que ele começou a trabalhar com 16 anos como office boy num escritório de contabilidade e que um dia por semana, às 5:30 da manhã, ele estava lá no INSS para fazer a contagem de tempo das aposentadorias. Desde lá, ele tem questionamentos ainda não totalmente respondidos, mas hoje a gente pode dizer que ele respondeu alguns dos nossos, não é? E tirou umas boas angústias, não tirou, Bela? Tirou sim. Então, a gente acha que essa conversa também é para você. Se você pretende envelhecer em sociedade, você vai querer ouvir o que o Manuel tem a nos dizer. Manuel, que alegria imensa ter você aqui. Oi, Isabela, Natália, eu compartilho da alegria de vocês. Para mim é uma alegria dupla. Primeiro pelo convite, me senti muito honrado. E uma alegria também justamente por causa do assunto deste tema, que é de uma importância tamanha. E espero que no final desse nosso diálogo aí possa realmente reforçar uma reflexão profunda, que é justamente como nós vamos sobreviver quando não pudermos mais trabalhar, seja por motivo de idade avançada, incapacidade laboral, enfermidade, doença, ou até gestação, ou pela falta de oportunidade mesmo de trabalho, que infelizmente pode empurrar milhões de brasileiros para a situação de extrema vulnerabilidade social, pobreza, ou então quando realmente queremos descansar, né? Depois de trabalhar tantos anos. Eu queria começar, Manuel, acho que você vai lembrar um evento que a gente teve no NUTAS, que é o nosso núcleo de pesquisa lá da PUC. Era um evento sobre a China, que a gente ouviu o professor Ladislau Doubo. Ele falou sobre uma mudança importante nos últimos anos, na estrutura da família brasileira. Que a gente tinha, assim, famílias grandes e que normalmente funcionavam da seguinte forma, né? Se a gente considera 3 gerações, tinha ali uma geração do meio que assumiu o papel provedor daqueles que não estavam produzindo na família, que acho que a gente hoje ainda tem um pouco dessa estrutura. São as crianças e as pessoas que já se aposentaram. E aí ele comenta de uma mudança nesses últimos anos, né? Que essa família vem diminuindo ao mesmo tempo em que o número de idosos vem aumentando porque a gente está vivendo mais. Isso é ótimo, é uma boa notícia. Mas traz consequências, né? Se a gente olhar para esse contexto, né, de que a gente vai viver mais e que a nossa estrutura familiar mudou, a Previdência vai dar conta disso? Assim, em que pé anda a Previdência no Brasil? Vai quebrar mesmo? É a pergunta do milhão, né? É uma pergunta ampla e complexa, no sentido de que nós podemos tirar vários temas aí e reflexões, e eu dividiria em 3 partes a resposta. Eu diria que assim, ó, existem, o primeiro ponto são verdades. Aqueles assuntos que realmente é um consenso entre pesquisadores, analistas e até políticos, que é justamente, por exemplo, a questão demográfica, o envelhecimento da população. Então, aquilo que é verdade. Tem um segundo ponto que é assim, aquilo que é dúvida, são os pontos de interrogação, que eu também chamo essa segunda parte de verdades construídas, porque são afirmações fomentadas massivamente, vinculadas na mídia, mas que temos que ter um certo cuidado, porque muitas vezes estão permeadas por aspectos ideológicos. Verdades construídas, que existem aí realmente alguns pontos de interrogação que a gente vai explanar. E o terceiro ponto, que são verdades que não são ditas ou pouco discutidas
aquilo que é esquecido, pouco debatido e deve ser citado, dada a sua importância. Tá? Então, esses 3 pontos: verdades construídas e verdades não ditas. Em relação à primeira parte das verdades, você cita o professor Ladislau, e ele cita justamente isso, que é a reconfiguração da estrutura da família brasileira. Então, aqui, Natália, você traz um dos principais desafios da Previdência Social. Prefiro usar a palavra desafio, não problema, porque é uma questão mundial, a revolução demográfica, que é o envelhecimento da população. Isso é um fenômeno e um alerta mundial. Para você ter ideia, a Organização Mundial da Saúde já alertava para esse assunto desde o início deste século, desde o início dos anos 2000, que o envelhecimento da população estava de modo acelerado. 20 anos depois, novos estudos comprovaram isso. A ONU também declarou a década de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável, justamente com esta preocupação do envelhecimento. Para você ter uma ideia, em 2030, 1 a cada 6 pessoas no mundo terão mais de 60 anos. Em 2050, 80% dos idosos viverão em países de baixa renda, que esse também é um problema. Em 2060, o número de idosos será superior ao número de crianças. E 2100, aqui dados do IBGE, da própria Organização Mundial da Saúde, 40% da população brasileira serão pessoas idosas. Então, o que nós temos aqui? Um problema, uma situação que afeta diretamente a Previdência Social, que a população realmente, de fato, está vivendo mais, consequentemente, ficará mais tempo recebendo benefícios do sistema previdenciário. Por outro lado, não há uma reposição de contribuintes, que é justamente a queda da taxa de fecundidade. Então, se a gente olhar ali os últimos 30 anos, em 94, o índice era 2,6 filhos por família. Em 2023, 30 anos depois, esse índice é de 1,65. E isso caminha para chegar a 1, enfim. Então, o cenário de reposição de números de contribuintes, ele é muito preocupante, porque também tem uma outra questão, que aqueles jovens que ingressam no mercado de trabalho, muitas vezes enfrentam situações da informalidade, ou já na pejotização, que essa seria a segunda verdade. A primeira verdade é essa, que é unânime. Eu acredito que, assim, há pouco dissenso, discussão em relação a isso, que é a revolução demográfica. A segunda verdade é justamente as novas configurações das relações de trabalho, cada vez mais precárias, que prejudicam diretamente a Previdência Social. Nós estamos falando aqui o que o professor Ricardo Antunes define como uma nova morfologia do trabalho, marcada pela informalidade, pejotização, terceirização, quarteirização, empreendedorismo, uberização, trabalhos de plataforma. Então, para você ter uma ideia, cada trabalhador CLT que resolve abrir um CNPJ, a Previdência pede de arrecadação anual, em média, R$4.000. Nós estamos falando de uma pessoa, parece que esse impacto é pouco, mas é um impacto de 1,5 bilhões, estudos recentes demonstram isso. E se a gente olhar que no Brasil nós temos aproximadamente 25 milhões de CNPJs ativos, e desses 25 milhões, quase 12 milhões já são MEI, microempreendedores individuais, nós estamos falando de quase 50%, 46% de pessoas que eventualmente eram CLT, muitos eram CLT, e decidiram abrir um CNPJ. Então, assim, tem um lado positivo em relação a isso, tá? A gente pode discutir depois, mas olhando aqui só o impacto na Previdência Social. Então, a questão demográfica impacta diretamente, e essas novas configurações das relações de trabalho também. E a terceira verdade é que o afastamento por doenças, transtornos mentais decorrentes do trabalho tem crescido de modo, assim, assustador. Pegou o sistema previdenciário de surpresa, e vocês duas que pesquisam, estudam, trabalham com isso, sabem muito bem. Então, os afastamentos estão crescendo, assim, de modo absurdo por transtornos mentais, que já representa a terceira causa de afastamento de concessões, de benefícios, de aposentadorias por invalidez. Estima-se que em poucos anos, talvez aí em 10 anos, esse seja o primeiro motivo de afastamento. Então, ansiedade, episódios depressivos, transtornos depressivos recorrentes. Se a gente for falar financeiramente, isso é um impacto estimado, estudo de 2024, de 3 bilhões para os cofres da Previdência. Então, acho que aqui a gente responde um pouco da sua pergunta, em que pé está a Previdência Social, com essas 3 verdades que
que são desafios de enorme envergadura. Então, a questão demográfica, a questão das novas configurações das relações de trabalho e a questão da saúde mental. Manuel, você consegue contar para a gente, muito brevemente, para um público leigo, como surgiu a Previdência Social no Brasil? Eu acredito que seja uma história recente pelas nossas pesquisas, tem pouco mais de 100 anos, né? Veio proteger o quê? E qual a importância dessa Previdência Social num mundo em que, sendo muito sincera com você, eu parei para pensar nisso nos últimos anos, porque eu não tive um olhar para a importância da Previdência Social até pouco tempo atrás. Então, qual é essa importância? Como que surgiu? O que veio proteger? O reconhecimento da importância da Seguridade Social foi o que me fez apaixonar por este assunto. É uma história recente, diria que nos aspectos legais, a partir de 1923, quando surge uma lei chamada Lei Eloy Chaves, que antes eram sistemas individuais de fundos de pensão, de aposentadoria por categorias, por exemplo, categorias dos ferroviários. Então, eram organizações assim mais individuais, por categorias. Quando veio a Constituição Federal, então, ela organizou aquilo que estava separado. Então, políticas de assistência social, políticas de previdência social, que são esses fundos de pensão, que a gente pode citar, era conhecido como INAMPs, IAPAS, todas essas siglas antes do INSS. A Constituição Federal, ela organizou, ela unificou 3 partes: a saúde, que hoje é o SUS, a assistência social, que é destinada a atender a população que está em extrema vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza. Então, são pessoas que não conseguiram contribuir para esse sistema, ou contribuíram muito pouco, mas precisam do auxílio do Estado. E a Previdência Social, que aí sim, ela tem um caráter contributivo, que são trabalhadores, seja seletista, o trabalhador rural, o autônomo, o sócio, o MEI, todos esses que contribuem para esse sistema, para no futuro ter um benefício. Mas eu queria marcar aqui a palavra social, de Seguridade Social, porque isso vai diferenciar uma leitura que foi se construindo do individualismo. Então, é diferente de uma previdência privada, de uma previdência individual. Então, a gente perdeu esse olhar social, por isso que se foi criando falas, argumentos, e foi se fortalecendo no sentido de que, assim, não, eu mesmo faço a minha previdência, eu mesmo cuido, eu mesmo vou lá no mercado financeiro e vou aplicar em ações, porque a previdência vai quebrar. Aí eu vou lá e escuto o gerente do banco, falo, não, é melhor você fazer um PGBL, é melhor você fazer um VGBL, porque a previdência não vai mais existir. São falas que eu também já ouvi diretamente de influências, as pessoas que estão no YouTube, especialistas em finanças e mercado financeiro, porque eu também gosto, me interesso, estudei isso também, como do corretor que quer vender seguro de vida, tudo com esse argumento de que a previdência vai quebrar. Então, perdeu-se esse caráter da palavra social, que é aí que eu acho que está o brilho, Isabela, da sua pergunta, qual que é a importância, né? Então, eu acho que eu contei assim, muito rapidamente, dei um salto assim, de anos em relação à história da Previdência, mas eu queria marcar justamente isso, que é um sistema de proteção social. Então, nós estamos falando da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social, tá? Eu acho que assim, a resposta da importância desse sistema é diretamente na distribuição de renda, na redução da desigualdade e na redução da pobreza. Tá, existem estudos, por exemplo, do IPEA, um estudo de 2022, mas tem estudo um pouco mais recente, que mostram que sem os benefícios previdenciários e assistenciais, a taxa de pobreza no Brasil seria 14 pontos percentuais maior. Então, nós sairíamos de uma taxa de 28,7% de taxa de pobreza para quase 43%. Assim, se você jogar no Google aí, linha de pobreza com e sem a Previdência, assim, você vai ver isso visualmente, gráficos, dá importância. Por isso que, eventualmente, quando eu escuto falas críticas sem muito fundamento, por isso que eu falo assim, verdades não verdadeiras, né? Nesse sentido, porque não está enxergando a importância desse sistema para milhões de brasileiros. Então, se a gente tira esses benefícios previdenciários e assistenciais, quantas pessoas iriam ali para baixo da linha da extrema pobreza, né, sujeitos a morrer de fome? E se a gente pegar ainda o quanto esses benefícios eles representam em número, então se somar, por exemplo, os benefícios da Previdência e da assistência social, 260 bilhões, nós estamos falando de 260 bilhões, pegando assim, só os benefícios assistenciais. Se a gente pegar
o pagamento com a dívida pública, juros do mercado financeiro, nós estamos falando em 816 bilhões, isso em 2023. Tá? Se somar os juros da dívida, incentivos que o governo dá para empresas de renúncia fiscal, incentivos para grandes empresas de agronegócios, nós vamos chegar aqui no número de quase 2 trilhões, ou seja, que está incentivando empresas, pessoas mais ricas, que isso é 7 vezes maior do que os programas sociais, entendeu? Então, quando eventualmente eu escuto assim, mas eu conheço um amigo que conhece um primo, que conhece um tio, que passou a pessoa na rua, perguntei e falou que conhece alguém que está recebendo um benefício de Bolsa Família e que não deveria. Gente, essas fraudes tem que combater mesmo, tem que fiscalizar, mas isso não invalida o brilho, a importância desse sistema de seguridade social, que está diretamente ligado a essa questão da redução de pobreza. Então, assim, eu sou um defensor não por questões ideológicas, mas porque eu estudei isso em questão de números mesmo, tá? Então, não sei, Isabela, se eu conseguir responder aí a sua pergunta. Manuel, você conseguiu, e eu tô pensando aqui, queria pensar com você que para um apaixonado pela Previdência, que é como você fala, né, que esse assunto, você é mais um apaixonado do que um especialista, deve ser muito difícil ver essa transição para um individualismo, porque pelo que você fala aqui, a Previdência Social, ela vem para proteger o coletivo, é quase que um pacto coletivo, não é só sobre você, é para proteger todo mundo que vai envelhecer, que vai passar por problemas na vida. Então, é muito difícil ver porque o mundo está caminhando para esse individualismo, né? Você vê, a minha própria cabeça, quando eu parei para pensar nisso, foi o meu futuro. E não que vai ser uma desgraça o futuro de uma nação se a gente não tivesse cuidado. Esse é um princípio até legal da Constituição, da solidariedade, sabe, do coletivo. Eu chamo bastante atenção para isso, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu já me aposentei, mas eu continuo trabalhando, não preciso pagar o INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Precisa, porque você está contribuindo para um sistema amplo de proteção social. Então, nós que estamos trabalhando, nós estamos recolhendo para pagar os benefícios daquelas pessoas que trabalharam antes da gente e estão aposentadas recebendo, entendeu? Que daqui a uns anos somos nós que vamos precisar de pessoas que estejam trabalhando, e aí é o problema, né? Porque essa reposição está acontecendo de maneira lenta. Então, é um sistema coletivo e eu acho isso importante porque a gente vai quebrando um pouco dessa leitura muito individual da previdência privada, que, ok, se a gente pegar essa fala de 1% da população mais rica, ok, tem meio de sobrevivência até o resto da vida, os seus herdeiros também, mas milhões de brasileiros, se a gente pegar aí o entregador, né, que está em cima de uma moto, se ele cai, sofre um acidente, fica 2, 3, 4 meses em casa, não recolhe o INSS, não vai ter direito ao benefício do auxílio-doença. Se eventualmente uma fatalidade, ele morre num acidente de trânsito, a família não vai ter a pensão por morte, entendeu? Ou uma mulher também que está nas mesmas condições, fica gestante, se afasta, não vai ter o benefício da licença maternidade. É que a gente é muito imediatista, né? Acho que o individualismo está muito colado com essa questão do imediato, de querer conquistar as coisas muito hoje. Então, no passado não muito distante, quando o jovem fazia 14 anos, o pai, o tio, a avó, a mãe, né, quem cuidava ali, arrastava o Ministério do Trabalho para tirar a carteira de trabalho. Você tinha 14 anos, você tinha que tirar a carteira de trabalho e já procurar emprego, contribuir. Hoje, se a gente refletir sobre esse cenário do jovem, não sei se é bem assim, né? Não, claro que não é, talvez com 7, 10 anos, o jovem, a criança vai ter o celular, depois o computador, e aí já vai pro YouTube ouvir os influencers. Claro que tem muito conteúdo bom, eu não estou criticando o conteúdo, mas assim, esse discurso ideológico que invalida algo que tem uma história e uma importância social para o Brasil e para o mundo. Imagina o Brasil passando pela pandemia, que foi muito triste, né, da Covid-19, sem ter o Sistema Único de Saúde. Não dá para imaginar o Brasil sem a Previdência, sem a assistência social. Se a gente pensar na assistência social, por exemplo, uma mãe que eventualmente cuidou dos filhos, ou o esposo faleceu, ou sumiu, enfim, de repente ela está sozinha, ali já com uma idade avançada, e não conseguiu contribuir no INSS por causa da sua configuração de vida. E aí, vai recorrer a quem? Então, o Estado não pode abrir mão do seu dever. E a reforma trabalhista trouxe muito isso, do Estado abrir mão do seu papel de proteção social. E não pode fazer isso, é dever do Estado.
né, de acolher a população. Não é um favor do Estado, não, é um dever do Estado. Queremos falar um pouco mais exatamente desse ponto, né, da reforma trabalhista. Mas antes eu queria só fazer um comentário, que ontem a gente estava numa discussão na PUC, né, e eu acho que eu ouvi pela primeira vez isso, né, essa referência ao sistema da Previdência como um sistema solidário. E eu achei tão bonito isso. E é isso, né? Um sistema solidário em que as pessoas que estão trabalhando, as pessoas mais novas, contribuem para que a gente possa ter menos desigualdade, para que as pessoas que já trabalharam antes de nós possam ter dignidade, possam continuar vivendo com dignidade, né? Queria falar um pouco, né, de pensar essas soluções coletivas, né, e menos individuais, porque eu acho que o que vai gerando angústia hoje é esse caminho que a gente está tomando, né? Que a gente está sendo o tempo inteiro convidado a resolver as nossas questões muito individualmente, né? E aí, para entrar nesse tema, né, a reforma trabalhista de 2017 trouxe um aumento significativo, né, de contratações no formato PJ. Acho que esse é um assunto que você conhece bem. Mas hoje, assim, ainda existe alguma proteção para esse trabalhador PJ? E olha que a gente nem está falando ainda daquele trabalhador que acho que está numa condição ainda mais vulnerável. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas, assim, vamos falar hoje de um trabalhador que abriu mão do CLT para trabalhar numa empresa como PJ, porque ele fizeram uma negociação que aparentemente é boa para ambas as partes. Mas, assim, de alguma forma, hoje ainda existe alguma proteção a esse trabalhador, porque pela lei, esse PJ não pode ter vínculo direto, ele não, teoricamente, não precisa cumprir horário, ele não tem uma relação de exclusividade com aquela empresa. Me corrija se eu falar alguma besteira aqui, mas pelo que a gente estuda, ainda tem hoje uma regra em relação a isso, né? A gente sabe que na prática não é assim que funciona. A gente tem muitas pessoas ao redor que trabalham hoje como PJ, mas assim, basicamente ela é uma pessoa CLT, só que ela não tem vínculo com a empresa. E aí, o que que isso gerou, né? Em 2024, a Justiça do Trabalho registrou 258 mil processos de trabalhadores pedindo reconhecimento do vínculo empregatício, porque aquele vínculo existe, mas ele não está formalizado. Na prática, ele existe, porque aquela pessoa, se ela não chega no horário, né, o trabalho dela tá em risco, ela é cobrada como uma pessoa CLT. E agora, Manuel, esse direito está sendo questionado e existe um movimento para aprovar uma flexibilização dessa contratação PJ. Se isso for aprovado, Manuel, e existe uma chance de ser, qual vai ser o tamanho do estrago, assim, referente à aposentadoria, à previdência, né? Esse papel do Estado, que você disse, né, agora, né? Que o Estado não pode abrir mão desse papel, mas flexibilizar tanto essas contratações é um pouco abrir mão desse papel, né? A reforma trabalhista de 2017, dentre muitas mudanças que foram impactantes, eu acho que alterar o princípio do direito, do legislado para o negociado, é justamente isso, você tirar o estado de cena e deixar o trabalhador ou a trabalhadora de frente com o empregador. Você está aí, você pode negociar os seus direitos, que é mais ou menos essa dinâmica que acontece com a pejotização, da empresa chegar e falar, olha, que tal fazer a sua rescisão e aí depois você abre no CNPJ, aí você trabalha para mim e aí eu vou te pagar um pouco mais e faz uma conta ali que mostra uma certa vantagem momentânea financeira para o trabalhador. Aí eu separaria, Natália, em relação ao impacto para o direito do trabalho, que aí eu acho que é maior, mais trágico, porque a reforma trouxe novas formas de contratação, por exemplo, o trabalho intermitente, colocou lá um artigo na CLT que está quase escondido, mas ele ainda vai ser muito utilizado, que é o autônomo CLT. Isso é uma novidade. A terceirização de modo amplo, que já vinha até um pouco antes da reforma, transforma muitas verbas salariais que tinham incidência de FGTS, INSS, 13º, férias, mas sem incidência, ou seja, para não gerar toda essa carga, dentre outras coisas. Então, eu acho que foi assim, uma reforma que trouxe um prejuízo que a gente vai sentir isso ao longo do tempo para o trabalhador. Então, isso olhando o direito do trabalho. Se a gente faz uma leitura pelo direito previdenciário,
que aí acho que é mais a sua pergunta, aí eu acho que depende de uma análise um pouco mais aprofundada, porque assim, o fato da pessoa ela sair do CLT e abrir um CNPJ, ela não vai deixar de pagar o INSS, entende? Por quê? Porque ela vai ser sócia, ainda que seja sócia dela mesma, como uma empresa individual ou como o MEI, empreendedor individual. Mas também é uma oportunidade para recolher o INSS. Então, quando surgiu a lei do MEI, e foi passando os anos, e aí eu fui fazendo alguma análise, eu achei muito benéfico nesse sentido, porque assim, eram muitas pessoas que estavam na informalidade tiveram a oportunidade de abrir um CNPJ de maneira assim, econômica, porque era muito custoso você abrir diretamente uma ME, uma microempresa, você gastava dinheiro com abertura de empresa, você tinha que gastar dinheiro com contador. Então, o MEI simplificou isso. Resumidamente, você não precisa pagar abertura de empresa, isso está na lei, não precisa pagar contador e você paga ali, em média, R$ 70 por mês e já está incluso todos os seus tributos federais, inclusive o INSS, federais, estaduais e municipais, dependendo do município. Então, houve uma arrecadação por parte da Previdência e também uma proteção para esse MEI. Só que existem limitações de benefícios, tudo bem, mas a gente pode explicar, porque o MEI não tem direito a acesso a todos os benefícios, mas tem, pelo menos ele está protegido, está recolhendo o INSS. Então, aquela guia que o MEI paga mensalmente de R$ 70, arredondando, 5% destina-se ao INSS, justamente para dar direito aos benefícios. Então, se você pensar, uma pessoa que estava na informalidade, porque não conseguia abrir uma empresa por causa do custo, e ela passa a ter um CNPJ, pô, legal isso. Agora, o que não pode é isso mascarar uma relação de trabalho, certo? Que antes era CLT. Da mesma forma, um sócio de uma microempresa. Então, vai lá, abre o CNPJ, ele não é MEI, mas é basicamente a mesma configuração de PJ, que a gente está fazendo a leitura de pessoa jurídica, também vai pagar o INSS sobre o seu Prolabore, 11% sobre o seu Prolabore. Então, Natália, pegando a sua pergunta aí, eu separaria em 2 pontos, sabe? Aquilo que diz respeito ao direito do trabalho, vejo muitos prejuízos, mas em relação ao recolhimento do INSS, a uma proteção social, é muito melhor a pessoa ter um CNPJ, estar pagando o INSS, do que estar na informalidade. Você entendeu? Eu entendi perfeitamente, acho que faz todo sentido e acho muito importante até a gente falar sobre isso, né? Para essa pessoa saber quais direitos ela tem, porque eu acho que a gente está muito desinformado, né, sobre isso, assim. A minha preocupação tem mais a ver com aquela pessoa que está trocando o CLT pelo PJ, porque ela faz uma negociação com a empresa para trocar, e existe hoje, né, uma pauta para que seja aprovada uma flexibilização ainda maior. É uma negociação que vai ali empregador-empregado. E aí eu acho que pode ser que tenha um prejuízo, Manuel, porque vou te dizer o que eu ouvi do meu contador quando eu deixei de ser CLT e passei a ser PJ, tá? Contribui o mínimo, porque você agora que vai fazer a sua aposentadoria. Então, eu acho que nesse momento o discurso do individualismo ele ganha força. Porque você fala assim, não vou mais contribuir. Aquela conversa nossa de antes, que é tão bonita, né? Que é um sistema solidário, que eu preciso contribuir para também apoiar as pessoas que trabalharam antes de mim e pensar na minha aposentadoria lá na frente e tal. O caráter imediatista que passa a surgir no momento que você não está protegido mais numa relação CLT, ele tem alguns impactos, assim, sabe? Nesses discursos do dia a dia. Não sei se você está conseguindo. Nesse cara lá da internet que fala de finanças, que vai te falar assim: mas investe na XP, não vai deixar seu dinheiro, não vai. Porque a Previdência vai quebrar e lá na frente você não vai conseguir se aposentar mesmo. Então, assim, paga o mínimo, sabe? Então, eu acho que existe uma diferença, e aí eu estou falando para aquelas pessoas que eram CLT até numa posição relativamente razoável, assim, não estou falando daquela pessoa que está na informalidade. E aí eu acho que talvez tenha, sim, um impacto para a Previdência, mas, obviamente, você sabe disso muito mais que eu, né, Manuel? Acho que é só uma impressão, assim. Você está coberto de razão, e agradeço você fazer esse complemento aí, essa ponderação da minha resposta, porque se pensar aqui matematicamente, financeiramente, então o trabalhador está ali, CLT, eventualmente tem uma remuneração, somando salário, outras verbas, horas extras, adicionais, enfim, que chega ali em R$ 4.000, vamos pegar esse número, R$ 4.000, e ele recolhe o INSS sobre esses R$ 4.000, o INSS e também tem direito ao fundo de garantia.
E aí é justamente isso, Natália. Quando abre o CNPJ, vai recolher o INSS sobre o Prolabore. E muitas vezes a orientação vem, não, define o seu Prolabore como um salário mínimo. Então, você está certíssima. Prejuízo para a pessoa, para o trabalhador. E trabalhador pode ser o sócio, pode ser o CLT, pode ser o empregado doméstico. É trabalhador, porque lá na frente vai ter uma segurança menor financeira, aposentadoria menor, benefícios menor. A Previdência perde também a arrecadação. Então, sim, tem um impacto gigante. Talvez depois de alguns anos se for aprovada realmente, e tende a ser, nós vamos conseguir medir isso financeiramente, qual que foi o prejuízo, porque vai ser justamente esse cenário, vai sair de uma remuneração que obrigava o recolhimento, e aí depois vai deixar na mão do trabalhador que se torna sócio de si, né? E aí ele vai recolher sobre o mínimo. E o meu ponto, Manuel, é exatamente esse, assim, porque eu tenho muitos amigos e amigas que trabalham nesse formato, e aí, em conversas, assim, eu acho que a gente não tem essa visão crítica, a gente faz uma conta ali muito imediatista, de que, eu vou ganhar aqui 10% a mais, tô precisando desses 10% a mais para fazer supermercado, porque encareceu, entendeu? Só que eu não faço uma conta de que quanto que isso vai me custar daqui a muito pouco tempo. Não estamos nem falando de aposentadoria lá na frente, assim, né? Eu acho que é legal a gente ter, né, se aprofundar um pouco nessa conversa para entender o que que o trabalhador e a trabalhadora está perdendo na hora que ela faz essa negociação sem a crueldade de colocar essa conta no trabalhador, porque às vezes ela não tem opção. Às vezes a empresa ela chega com essa proposta como sendo a melhor coisa do mundo, mas ela não tem opção, entendeu? E a gente está vendo, né, nesse número, 258 mil processos, as pessoas estão reivindicando direitos, é que as pessoas já estão começando a entender que não está dando muito certo. Eu entendi uma coisa aqui com o Manuel, que então a própria permissão ou a flexibilização do governo de que as pessoas pudessem abrir microempresas individuais, né, o MEI, é uma tentativa de regulamentar essa pessoa que estava ganhando e não estava contribuindo com nada. É uma tentativa da pessoa que, como o professor Jaime Santos fala, estava ganhando a vida, pudesse ali ter uma participação, pudesse ter uma entrada formal. Eu achei uma lei, assim, realmente de uma importância social muito grande para a pessoa se formalizar e também olhando o lado da arrecadação previdenciária. Claro que, assim, é uma arrecadação baixa, essa conta vai ser difícil de fechar, sabe? Mas ok, mas está recolhendo, porque que a arrecadação, ela é monstruosa, assim, representa quase 7% do PIB. Então, quando a gente escuta que a Previdência ela vai quebrar financeiramente, um dos pontos que eu não fico convencido é justamente olhando a arrecadação. A arrecadação, ela realmente é altíssima, porque não é só as contribuições do trabalhador, tem a arrecadação que advém também sobre o lucro das empresas, sobre o faturamento. Se você pegar o INSS da cota patronal, é em média 30%. Então, uma empresa que tem uma folha de pagamento de arredondando 100 mil reais, fora o INSS do trabalhador, que é descontado dele, a empresa vai pagar 30%, 30 mil reais, 30 mil reais. Entende? Fora os impostos sobre o faturamento, sobre o lucro. Então, estamos falando do PIS, que financia a Seguridade Social, da COFINS, que financia a Seguridade Social, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que financia a Seguridade Social, tributos sobre loterias. Imagina quanto se arrecada em loterias no Brasil. Também financiam a Previdência Social. Então, a arrecadação, assim, novamente, é 6,65% do PIB. É muito dinheiro, Mas gente. é isso que a gente queria ouvir de você, Manuel. Não vai quebrar? Não vai quebrar. Olha, eu sou muito esperançoso, de verdade, até por olhar essa história de pouco mais de 100 anos, passamos aí períodos da ditadura militar, e tentativas de golpe de Estado, pelo menos 2 crises financeiras, assim, fortíssimas, e a Previdência, né, a Seguridade Social se manteve de pé. Mas o que acontece, e aí talvez esteja nesse ponto aqui das verdades construídas, né? Se a Previdência ela vai quebrar ou não. É difícil para mim afirmar, sabe? Tipo, acho que seria muita audácia falar assim, não, Natália, eu bato o martelo aqui que não vai quebrar. Não é uma questão de arrecadação. Acabei de falar aqui que a arrecadação ela é altíssima. Eu acho que é um problema de gestão. E quando a gente coloca gestão, a gente tem que colocar nessa conta da gestão inúmeras fraudes que ocorreram desde o surgimento da regulamentação da Previdência
da Seguridade Social, desde a Constituição Federal de 88. Então, nós estamos aí passando de uma fraude recente, né, de descontos indevidos, no patamar aí de 8 bilhões dos aposentados. Algo que surgiu de pessoas de dentro do próprio INSS, né, que é a Operação Sem Desconto da Polícia Federal. E eu estava lendo uma matéria sobre isso, e aí estava recordando as últimas 10 grandes fraudes em 30 anos, assim, fora as outras que não descobriu. Então, também tem esse problema de sangria dos cofres públicos. Então, de um lado, assim, a arrecadação é alta, mas do outro lado tem essa questão das fraudes, também tem, legalmente, desvios de recursos da União, em que o Estado pega recursos da Seguridade Social para financiar outros gastos. E, por último, nessa questão financeira, se vai quebrar ou não, aí eu traria aqui uma questão importante, e aí eu recorro a 3 estudos que eu gosto bastante, né? Da professora Rosa Maria Marques, do Departamento de Economia da PUC, que foi minha orientadora quando eu falei das reformas da Previdência, que ela pesquisa esse assunto há mais de 40 anos. Tem uma pesquisadora, Daniela Gentil, que ela fez a tese de doutorado dela refutando essa tese que a Previdência estava quebrada financeiramente, e os dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, da ANFIP, que divulga periodicamente estudos profundos em relação a isso. O que essas 3 fontes compartilham? Eu também compartilho da ideia. É que se tem feito uma análise isolada da Previdência Social. O que isso quer dizer? Que a gente tem que fazer uma leitura da Seguridade Social, da arrecadação total da Seguridade Social. Se a gente pega só um pedacinho da Previdência, vai aparecer déficit mesmo. Porque as pessoas que estão trabalhando, contribuindo, a contribuição ela é menor daquele total de pessoas que já trabalharam e já se aposentaram. Só que, pela própria Constituição Federal, quando fala do financiamento, vai falar assim que a Seguridade Social será financiada pela sociedade, pelo governo, assim. Então, na verdade, os números que são divulgados, eles não são mentirosos, eles são verdadeiros, estão disponíveis lá no portal da transparência, só que eles são apresentados de maneira diferente. Você tinha que apresentar a conta total e não só um pedacinho, entendeu? É nesse sentido que você tem que fazer a conta do total. Então, existem comparativos de estudo. Se você pegar só a Previdência, vai dar déficit mesmo. Mas se você pega a Seguridade Social como um todo, o cenário é de superávit, entendeu? É neste ponto que a gente refuta bastante essa questão da crise financeira. Eu atribuo muito mais uma questão de gestão. Não estou dizendo aqui que, nossa, está super confortável as finanças, não, porque essa questão demográfica é uma coisa muito séria do envelhecimento da população. Pensar em medidas não só na Previdência, mas também na saúde, transporte, lazer, educação, porque a população realmente está envelhecendo. Eu gostei muito das 3 verdades, achei muito didático. É verdade que sim, a população está envelhecendo e que isso traz um impacto importante, mas também é verdade que esse é um sistema que ele tem força, né? E não vai quebrar tão facilmente assim, né? Acho muito bom, sai um pouco menos angustiada. E você, Bela? Vou fazer uma reflexão aqui que você me deu um estalo. Ao meu redor, depois da pandemia, muitos amigos e colegas começaram a trabalhar para empresas multinacionais que não estão no Brasil. Então, eles prestam serviços para uma empresa que está nos Estados Unidos, para uma empresa que está na Áustria, na Europa, não sei o que, eles falam inglês, então eles vão e entram lá num departamento ali completamente online. E já faz um tempo que isso tem me causado um espanto, porque eles acabam sendo empresas contratadas por uma empresa muito maior, que tem muito mais dinheiro. Agora que você contou que o indivíduo ali é uma parcela da porcentagem do INSS, eu fico imaginando como que essa globalização vai afetar os países. Eu sempre pensei isso, eu falei, cara, essa empresa tem tanto dinheiro, ela devia estar contribuindo de alguma forma para o Brasil, porque os meus amigos que estão prestando serviço para essas multinacionais, eles estão usando o SUS direto ou indiretamente, né? Eles estão tomando vacina, né, Bela? Estão tomando vacina. A vigilância sanitária tá ali vendo os restaurantes para eles comerem. Será que a globalização vai acabar afetando isso de alguma maneira? Essa empresa não está hospedada no Brasil, ela não está pagando algo para o governo brasileiro, mas ela está se valendo de indivíduos do Brasil, sabe? Faz sentido isso? Faz, e eu acho que é uma ótima reflexão. Eu tenho também acompanhado, assim, amigos, pessoas nesse movimento, exatamente como você relatou, está aqui no Brasil, prestando serviço para uma empresa que não está sediada aqui. Consequentemente, essa empresa, os seus ganhos, eles vão ser tributados lá fora.
Eu acho que é muito pertinente, porque justamente essa empresa vem aqui e se aproveita da nossa estrutura, inclusive de mão de obra de alguma forma, e Aham. eventualmente não deixa aqui as suas contribuições, a não ser que eventualmente tenha realmente aqui alguma sede, algum CNPJ aqui que faça, que obrigue aí fazer o recolhimento da tributação, mas Ninguém tá fazendo isso ao meu redor. Mesmo assim, a gente joga no indivíduo, né? Que engraçado. A gente fala, o indivíduo tem que contribuir, mas essa empresa tinha que ter um CNPJ aqui para ela também ajudar, o governo brasileiro, né? justamente. Até porque a arrecadação é mais expressiva, né? Da empresa é quase 3 vezes mais, ou mais do que isso, do que o trabalhador. É um caixa importante para a Seguridade Social. Conta então pra gente dessas verdades não ditas. Assim, isso, apenas citando, então, assim, são pontos que são poucos ditos, tá? Ou não ditos. A Seguridade Social, ela tem uma sangria aí desde o seu nascimento, com desvio de recursos. Aqui eu estou falando de fraudes. Isso não dá para desprezar. O segundo é reforçando que é um sistema que precisa de uma melhor gestão. Então, não é um problema exclusivamente financeiro, dada a arrecadação, que é expressiva. A Seguridade Social é a maior política de distribuição de renda e redução de pobreza do país, da América Latina, até exemplo para outros países. Isso é pouco dito, sabe? Os benefícios da assistência social são inferiores àqueles que ajudam os ricos. Eu citei a questão dos juros do mercado financeiro, né, da dívida pública. Um outro ponto que, assim, o aposentado trabalhou a vida inteira, quando se aposenta, são assediados de maneira enganosa e até covarde pelo sistema financeiro. Então, isso para mim é um crime social, sabe? Essa questão do empréstimo consignado para aposentado é uma sacanagem, assim, sem tamanho. O governo teria que interferir nisso, urgentemente, gente. E eu faço muitas declarações de imposto de renda de muitos aposentados e vejo ali nos demonstrativos, me relatam, porque pega o empréstimo e depois já vem o outro. Não sai mais essa dinâmica. Então, quando a pessoa se aposenta, que vai pegar o primeiro benefício lá no banco, já é oferecido produtos, seguro de vida, um empréstimo consignado, e isso é algo que o governo deveria interferir, sabe? O ponto final aqui, a Seguridade Social, especialmente a Previdência, ela reduz a desigualdade social, a pobreza. Mas, por outro lado, os seus fundamentos que advêm ali do campo do direito também produz desigualdade. Então, moradores da periferia vivem até, em média, ali, 24 anos menos do que moradores em bairros nobres. Pessoas negras também vivem menos do que pessoas brancas, em média 6 anos. Eu acho essa uma incoerência, assim, que precisa ser revista, e quando vem a discussão das reformas da Previdência, esse assunto não se discute, porque a gente estabelece uma linha de expectativa de vida como se fosse igualitária, e não é bem assim, né? A Natália está aí, a gente tem lá a Beatriz Assis, que está concluindo o mestrado dela, que está falando justamente isso, comparando bairros da periferia, né, cidade de Tiradentes, Jardim Ângela, com Perdizes, Pinheiros, essa diferença de expectativa de vida, que para a periferia é bem menor. Então, a população que já está numa condição desfavorecida, tem condições de trabalho mais precárias, começa a contribuir no INSS tardiamente, com uma base de renda menor, e vai se aposentar bem depois, e ainda enfrenta essa linha, por exemplo, da expectativa de vida. Então, assim, são algumas incoerências que eu acho que isso deveria ser revisto, assim. Manuel, para a gente fechar, esse podcast chama Imagine, porque a gente tem essa intenção de trazer uma reflexão para o futuro, sabe? De algo que dá para ser feito. Como esse tema é um tema de muita angústia para nós e para as pessoas que nos cercam também, a gente queria te perguntar, assim, de uma maneira bem prática, sabe? O que que você acha que dá para a gente fazer para cuidar dessa nossa aposentadoria? E agora eu entendo que também coletivamente, como sociedade, né? Não só individualmente. Mas o que que dá para a gente fazer, assim, de forma prática nas nossas vidas agora? Se der para contribuir mais, contribua mais. Ou não contribua mais. O que que você diria de forma individual para o indivíduo fazer e da mesma forma coletivamente? Como é que a gente olha para esse problema como um problema nosso também? O que que a gente pode fazer coletivamente? Existe algum setor pensando nisso? Existe algum coletivo com o qual a gente possa se juntar para pensar nisso? O caminho é justamente esse que nós estamos fazendo aqui, é buscar informação, de verdade, buscar informação, vamos dizer assim, do outro lado, porque a gente realmente escuta lá os youtubers de finanças, que trazem muito conteúdo interessante, a gente escuta a
eventualmente lá o gerente do banco, enfim, a gente escuta de tudo, mas muitos discursos voltados para essa questão de não dar crédito ao sistema da Seguridade Social. E sentar, eventualmente, com quem tem um pouco de informação, eu acho que isso é muito válido. A última reforma da Previdência tornou-se muito difícil a leitura. Para os profissionais que já lidam com isso, imagina para os contribuintes de maneira geral. Então, trouxe muitas mudanças que é, assim, uma certa dificuldade de você compreender. Então, realmente precisa buscar informação, eventualmente sentar uma pessoa que vai apontar caminhos, porque existem vários caminhos. Assim, são dúvidas que eventualmente as pessoas recorrem ao Manuel, e eu preciso de tempo para explicar. Sei lá, Manuel, compensa recolher como MEI? Compensa eu recolher como contribuinte individual, carnezinho, sabe aquele carnezinho amarelinho que ainda existe? Compensa. Aí eu tenho que explicar. Então compensa abrir um CNPJ para recolher como sócio? Então, assim, são vários caminhos que tem que ser considerado, inclusive esses, realmente, poxa, eu vou destinar uma parte para a previdência pública e uma parte para a previdência privada. Eu não sou contra comprar um título do governo, se você entende, comprar ação, fundos imobiliários, CDB, enfim, mas tem que buscar informação. Eu não vejo outro caminho, sinceramente, assim, a não ser dialogando com quem entende, buscando informação, porque tem várias alternativas, sabe? E aí isso vai fortalecendo esse coletivo. Essas dúvidas, essas angústias de vocês duas é de milhões de trabalhadores, trabalhadoras, porque a legislação, que já era complexa, com a reforma da Previdência ficou mais complexa ainda, a reforma de 2019. Justamente respondendo, por exemplo, eventual perguntar, compensa pagar pelo valor de 2 salários mínimos ou de 4? Não é uma resposta pronta que eu vou te dar. Tem que analisar o quanto você já contribuiu, qual a sua idade, o que você almeja. Hoje é possível fazer esses cálculos, inclusive dizer, olha, você vai se aposentar em determinado mês, de determinado ano, por determinado valor. Hoje nós temos condições de fazer isso. Tem sistemas que nos auxiliam a fazer isso. Então dá para montar cenários. Dá para montar cenários futuros. Achei a coisa mais linda, assim, buscar informação para fortalecer o coletivo. Porque eu acho que essa resposta vale para todos, assim, talvez não todos, mas para muitos problemas que a gente está vivendo, assim, sabe? Sei lá, o meu tema de pesquisa, que é olhar para as mulheres, mulheres no trabalho. É o tempo todo isso que a gente está fazendo, buscando informação para fortalecer o coletivo. Essa pergunta que a Isabela fez, né, da história da Previdência, é muito legal para a gente entender a força que isso tem e a estrutura que isso tem, e também entender a lógica por trás disso, que não é tão fácil assim que isso vai se desfazer. Então, esse tipo de informação também, essa informação grande, e aí como é que essa informação chega no indivíduo? Complementando a pergunta da Isabelle, o que você pontuou aí, assim, não conheço, Isabela, assim, alguma instituição que eventualmente a gente pode recorrer, mas eu já pensei, muitas vezes, eventualmente, fazer algum trabalho para dar informação, assim, gratuitamente, principalmente para a população que precisa, vulnerável, porque hoje tem uma vantagem, a pessoa tem ali a sua senha Gov, né, o seu aplicativo, o meu INSS, consegue acessar ali, buscar informações, uma simulação da aposentadoria, do quanto já recolheu. Aquilo é insuficiente, mas já é um grande passo. A leitura daqueles demonstrativos depende de conhecimento. Mas legal, se a pessoa ela foi ali, entrou no aplicativo com a senha Gov, ela baixou lá todo o histórico do quanto recolheu e consegue também uma simulação de aposentadoria. Aí muitas vezes acontece assim, a pessoa ela vem até o Manuel, fala, Manuel, me ajuda a ler isso. Aí legal, pelo menos ela já deu um passo, já buscou. Aí sim, a partir daí eu consigo dar alternativas, caminhos, pensar o futuro, ajudar essa pessoa. Adorei, aprendi muito. Obrigada. De verdade, eu saio menos angustiada e eu espero que as pessoas que vão ouvir também. Eu espero ter contribuído aí. Que alegria que um dia o Nutas nos uniu. Sou muito sua fã. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, Natália. O carinho é recíproco. Obrigado, Isabela. Esse
Esse podcast é realizado pela Oceano, empresa que atua com pesquisa, comunicação e educação em saúde mental. Tem criação, produção, roteiro e apresentação de Isabela Iannelli e minha, Natália Roberto. A edição maravilhosa da Isabela Iannelli. Muito obrigada. Nós estamos no Instagram como @ao.oceano e o nosso site é aoceano.org. Gostou desse podcast? Fale com a gente, contato@aoceano.org. Até o próximo episódio.